Vamos começar, né, dando continuidade ao que ficou falado ontem sobre o pré-cálculo. Nós falamos sobre expressões, alguns tipos de expressões matemáticas, as mais clássicas, né, expressão numérica, uma expressão algébrica, uma expressão trigonométrica, demos exemplo aqui que é uma expressão diferencial, definimos equações, falamos de fatoração polinomial, o método de Breuer-Ruffini, o método da chave, para dividir esse polinômio, né? E usando o algoritmo da divisão de Euclides, que diz que o dividendo é o divisor vezes o quociente, mas o resto é você poder fatorar esse seu polinômio, né? E isso é muito útil, muito usado em cálculos de limite, quando você trabalha com funções polinomiais. E agora a gente seguiu, vamos seguir agora, nós paramos ontem na expressão dessa estrutura, né? Aqui, essa raiz quadrada menos 2 sobre essa raiz quadrada menos 3, raiz quadrada de 4x mais 1 menos 3. Para fazer a fatoração dessa expressão, vamos dizer, por exemplo, que eu queira encontrar o limite dessa função num dado ponto. Eu não vou poder, por exemplo, quando x tende a um valor de indeterminação. Vocês vão ver isso semana que vem, quando forem tratar de cálculo propriamente dito. Então, eu tenho que fatorar essa expressão para eu poder encontrar o limite dela. O jeito que a gente estava fatorando, aqui a expressão essa aqui, onde está a seta do mouse, né? É eu multiplicar em cima e embaixo, digamos assim, pelo conjugado algébrico da expressão que está em cima. Qual é a expressão que está em cima? Raiz quadrada de 3x menos 2, né? Então, vamos ficar em cima e embaixo por esse conjugado. Ó. Aqui, ó. Raiz quadrada de 3x mais 2. Conjugado é porque no lugar desse menos aqui, eu boto mais. É um nome. É isso daí. Conjugado algébrico é quando você tem a soma ou a diferença de duas parcelas e você troca o sinal. Aqui está menos, ficou mais. Ó. E a mesma coisa aqui. Ó. Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado dele também, ó. Vai aparecer aqui agora, ó. O conjugado do que está embaixo, ó. Raiz quadrada de 4x mais 1 menos 3, aqui, ó, raiz quadrada de 4x mais 1 mais 3, olha, conjugado. Ó. Isso aqui eu só fiz repetir a mesma expressão que está aqui. Como isso aqui é 1, isso aqui também é 1, então não vai alterar a igualdade, isso é apenas uma jogada, uma artimanha algébrica para a gente poder fatorar a expressão, né? Esse fator todo aqui é 1, esse aqui também. Que é justamente o conjugado do que está em cima, e esse aqui é o conjugado do que está embaixo, em cima e embaixo, e aqui também, né? E aí a gente associa agora, ó, eu estou associando, né, eu estou associando esse cara com esse, e estou associando esse aqui com esse aqui, ó. E aí a gente vai usar lá o produto notável. Então, lembrar do produto notável, que é o quadrado da diferença, né, ó. Eu tenho esse menos esse, vezes esse mais esse, ó. Vai ser raiz quadrada de 3x menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 3x menos 2 ao quadrado, a raiz sai, né? É como se fosse o módulo disso. E menos 2x ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Isso aqui eu usei um produto notável. Ok? Está entendido isso aí? Aquele que a gente definiu ontem. O quadrado da diferença é você pegar e somar os caras e multiplicar pela diferença dos caras, né? Ou seja, a quadrado menos b quadrado é a mais b vezes a menos b. E a mesma coisa eu faço embaixo também. Ó. Uso o produto notável aqui para fatorar isso. E aí eu chego raiz quadrada de 4x mais 1 ao quadrado é 4x mais 1, menos 3 ao quadrado é menos 9. E aí eu faço a conta aqui, né? Boto em evidência, ó. Faço essa conta aqui, ó. Boto 3 em evidência, aqui eu boto 4 em evidência. Eu tenho um fator comum aqui em cima e embaixo, eu posso cancelar, porque eu estou numa multiplicação. Cuidado, se isso aqui fosse uma soma, eu não poderia. Mas como é uma multiplicação, eu cancelo, né? Tem muita gente que gosta de cancelar em soma, só que a gente não cancela em soma, né? Só cancela em produto. E aí vai dar 3/4 dessa raiz quadrada aqui. Então, isso aqui é a minha forma fatorada, né? Então, a forma fatorada de raiz quadrada de 3x menos 2 sobre essa raiz aqui menos 3 é justamente isso. 3/4, 3/4
de raiz quadrada de 4x mais 1 mais 3, sobre raiz de 3x menos 2 mais 2. Ok? E aí, professor Marcos? Está dando para ouvir? Tá cortando um pouco, mas dá para a gente estar acompanhando aí. Certo, seguindo aqui, olha. Uma outra, fatora essa expressão aqui, ó. Raiz quadrada de 1 mais x menos 2 sobre x menos 3. De novo, a gente usa produto notável para fatorar essa expressão aqui. Muito usado lá no curso de cálculo de limite, quando você for ver a parte de cálculo de limite. Né? Isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Como que a gente faz isso aqui? Só dando uma ideia. Você vai fazer a mesma coisa que foi feita no exercício anterior. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do cara que está em cima. Né? Quem é que está em cima? Raiz de 1 mais x menos 2. Quem é que vai ser o conjugado? Raiz quadrada de 1 mais x mais 2. Então, você multiplica em cima e embaixo por isso e usa o produto notável que segue em frente na sua fatoração. Né? Então, aplicação de produto notável para fatorar essas expressões. Aqui, um outro produto notável também que nós não falamos, que é a diferença de duas potências enésimas. Quem que é a x elevado a n menos a elevado a n? Isso é muito usado no cálculo também. Né? Esse aqui, nós falamos de 5 produtos notáveis conhecidos. Né? Quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença e a diferença de 2 quadrados, que nós usamos ainda há pouco para fatorar aquela expressão. Isso aqui é um sexto produto notável. Né? Xan menos AN é esse negócio aqui. Ó. Olha só isso aqui. Muito usado em cálculo, isso aqui para você fatorar essas expressões para cálculo de limite. Isso é x menos a, xan menos an, é x menos a que multiplica esse negócio aqui. Ó. N é um número natural, né? Digamos assim. Xan menos 1 mais xan menos 2a, mais xan menos 3a quadrado, etc, etc. Ou seja, a potência começa a n menos 1 no x e a está no zero aqui, porque a elevado a zero é 1, né? Todo número real elevado a zero é 1. E aí vai diminuindo do x e aumentando do a. O x diminuiu para n menos 1, o a aumentou de 0 para 1. O x diminuiu para n menos 3, o a aumentou de 1 para 2. E aí vai até o x ficar 0 e o a ficar elevado a n menos 2. Isso você prova por indução, viu? Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas você prova que isso realmente é verdade, que essa igualdade ela é verdadeira, usando indução matemática. Isso no curso de teoria de número você faz isso, teoria dos números, que é um ramo da matemática. Né? Isso é muito usado para fatorar, por exemplo, essa expressão aqui. Ó. Se eu quiser fatorar xan menos an dividido por x menos a, como que eu faço isso aqui? Eu vou pegar esse xan menos an e usar o que está aqui. Ó. Vou botar x menos a sobre tudo isso daqui. Ó. E aí, vai ficar em cima aquilo, e aqui embaixo tem x menos a. Então, eu vou cortar o x menos a de cima com o x menos a de baixo. E vai ficar todo aquele fator aqui, ó, todo esse fator aqui dentro do parênteses. Né? Então, assim eu fatoro essa expressão aqui. É um exemplo de uma aplicação daquele sexto produto notável ali para fatorar uma expressão matemática. Ok? Então, era até aí ontem que a gente ia falar, né? Então, agora vamos começar a falar o que ficou para hoje. Noções de geometria analítica. Por que a gente fala de noções de geometria analítica? Pessoal, está ok aí a parte de... Antes da gente começar a falar de noção de geometria analítica, está ok a parte de expressões, de produto notável? Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí, professor Marcos? Ok, professor Romo, nós vamos deixar até o próprio chat, né, caso os Para alunos fazer para o tenham final, né? algumas perguntas. Se for alguma pergunta que ele não consiga acompanhar, né, Aí a gente dá uma um feedback explicação. e tu chama aqui, certo? Aí pode até liberar o áudio, ou escreve aqui um chat, tem uma dúvida, ok? Ok, beleza. Então vamos seguir aqui, então, em noção de geometria analítica, e a gente já finaliza a parte de produto notável, de expressão matemática, de álgebra polinomial, certo?
Seguindo, então, a parte de noção de geometria analítica, a geometria analítica ela é uma percursora do cálculo diferencial integral, né? O cálculo diferencial integral, na verdade, é geometria analítica desenvolvida. A derivada é o declive de uma reta. Só para você ter uma ideia, né? Quando você fala em cálculo, a estrutura principal do cálculo é a derivada, junto com o limite e a integral, né? A derivada é o declive de uma reta. E você sabe que retas podem ser representadas por equações da álgebra, né? E isso que a geometria analítica faz. Ela representa entes da geometria por equações algébricas. E representa equações algébricas por estruturas geométricas. É o casamento da álgebra com a geometria. A geometria analítica é o casamento da álgebra com a geometria. E é a percussora do cálculo. O Newton usou muito conhecimento. Então, nós vamos... Certo. Então, vamos lá. O problema, a geometria analítica, a gente tem que falar em termos de percussão de cálculo, né, a parte do pré-cálculo mesmo, veio com o problema da reta tangente a uma dada curva. O que é esse problema? Ou seja, o cálculo diferencial nasceu desse problema. A gente tem uma curva qualquer no espaço. Imagina que você tem um corpo celeste fazendo uma trajetória curvilínea no espaço ou na Terra mesmo, e ele descreve uma trajetória completamente curva, e eu quero saber qual é a reta tangente a essa curva em um dado ponto, né? Qual que seria? Aqui, ó, eu tenho uma curva aqui, ó. Eu quero saber qual é a reta tangente a essa curva em um dado ponto. Tangente significa que toca a curva em um único ponto, né? É isso que significa. Quando você ouvir falar reta tangente a uma curva, é porque essa reta toca essa curva em um único ponto. Se tocar em dois, aí não é mais tangente, é o que a gente diz como secante. A reta secante à curva toca em 2 pontos. A reta tangente toca em um único ponto. Então, encontrar essa reta foi um problema que ficou em aberto muitos anos, ali século XVI, XVII, né? E foi o Newton que resolveu esse problema com o advento do cálculo. Como é que eu encontro essa reta aqui? Bom, é dado ponto, né? Então, o Newton pensou, bom, se eu tiver o coeficiente angular dessa reta, ou seja, o declive dessa reta, eu consigo encontrar a reta, ou seja, eu consigo encontrar a equação da reta, viu, pessoal? Quando a gente fala em encontrar a reta, é encontrar a equação da reta. Por isso que a gente fala que a geometria analítica é percussora do cálculo. Ela antecedeu a criação do cálculo, ela é o próprio cálculo desenvolvido. Porque a derivada é justamente o declive de uma reta tangente ao gráfico de uma função, que é uma curva, em um ponto dado, né? Foi como Newton resolveu esse problema aqui da trajetória tangente e criou o cálculo ao mesmo tempo, né? Então, olha qual foi a ideia do Newton aqui. Ele pegou um monte de reta secante, ó, essa reta azul aqui, ó, que o mouse está tocando, ela está secante a curva vermelha, porque toca em 2 pontos, né? Toca em P e toca em Q1. A reta azul toca a curva vermelha no ponto P e no ponto Q1. A reta verde toca a curva vermelha no ponto P e no ponto Q2. Né? A amarela também toca no ponto P e no ponto Q3. Né? Então, qual foi a sacada do Newton? Se eu tiver uma família de retas secantes que vai convergir para uma tangente, aqui a reta verde é tangente. Eu não sei se as cores estão aparecendo aí para vocês com um bom contraste, mas eu estou botando o cursor do mouse aqui para apontar. Então, se eu tiver uma família de retas secantes convergindo para a reta tangente, eu posso conseguir o coeficiente angular das retas secantes, que isso eu sei fazer. Eu não sei o coeficiente angular da reta tangente, mas o coeficiente angular das retas secantes eu sei calcular, que é justamente a tangente, né? A gente vai usar o triângulo retângulo para fazer isso. E o coeficiente angular das retas secantes vai convergir o coeficiente angular das retas tangentes, se as retas secantes convergir para a reta tangente. Foi essa a sacada do Newton. E aí ele descobriu o declive da reta tangente e encontrou a equação dessa reta. Eu tendo uma família de retas secantes convergindo para a reta tangente naquele ponto P dado, a curva vermelha aqui, por exemplo. Né?
Só que, analisando o comportamento de uma reta secante de uma dada curva, é isso aqui que estou falando. Ó. Se eu tenho uma reta secante a uma dada curva que toca ela em 2 pontos, digamos aqui no ponto A e no ponto B, o declive dessa reta secante é a tangente desse ângulo aqui, né? Que forma entre a reta e a horizontal, né? O ângulo alfa aqui está bem aparecido, alfa, né? Então, qual é o declive dessa reta aqui, ó? É a tangente desse ângulo, né? Então, isso aqui eu uso lá a trigonometria, né? A tangente desse negócio do alfa aqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? É esse tamanho aqui sobre esse tamanho aqui, né? Então, ó, eu encontro o declive da reta secante se tocar a curva em 2 pontos, ou seja, ser secante, eu consigo encontrar o declive. Então, ó, eu tenho aqui essa reta pontilhada, que é secante, eu tenho o declive dela, que é f de x menos f de a, que é justamente o cateto oposto, sobre x menos a, que é justamente o cateto adjacente. Então, tem um declive da secante. E quando o ponto Q tende para o ponto P aqui, a secante vai tender para a tangente, a posição secante tende para a posição tangente, e o coeficiente angular das retas secante tende para o coeficiente angular da reta tangente. Foi isso que o Newton fez, né? Então, ó, a tangente de alfa é justamente esse valor aqui, ó. Então, esse valor aqui, quando você toma o limite, aí eu não vou entrar nesse mérito, é só nível de informação mesmo, vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Tomando o limite disso aqui, ou seja, quando x tende a A, quando esse valor aqui tende para esse valor aqui. No limite apenas, isso aqui vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Então, a gente vê que a geometria analítica está presente fortemente na definição do conceito mais importante do cálculo, que é a derivada. Né? Isso vocês vão ver com mais detalhes na semana que vem, na sessão do webinário da semana que vem. Então, agora a gente vai falar de funções, né? Vamos definir o que é uma função. Funções elementares, que são as funções que usam as estruturas elementares da álgebra, né? É polinomial, é somar, é dividir, é exponencial, é logarítmico, ou seja, não tem operações mais complexas. Primeiro, a gente precisa definir o que é relação, para falar em função, né? Porque toda função é uma relação matemática. O que é uma relação matemática? Vamos supor que a gente tem 2 conjuntos, A e B. Uma relação de um conjunto A no conjunto B é uma regra que associa elementos do conjunto A a elementos do conjunto B. O 2 está associado no 1, né? O 3 está associado no 2, o 4 no 3, então isso aqui é uma relação. Aqui na direita, esse desenho também é uma relação, né? O 0 no 0, o 4 no menos 2. Então, isso é uma relação matemática, uma regra que associa elementos do conjunto A em elementos do conjunto B. É uma relação de A em B. Né? E o que é uma função? Uma função matemática é um tipo especial de relação. É um tipo especial de relação. Né? Uma função f de A em B, 2 conjuntos não vazios, claro, né? A gente representa com esse símbolo, é uma regra que associa todo elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Então, aqui, ó. Isso aqui é uma função, esse exemplo aqui na esquerda, onde a seta do mouse está pegando, é uma função? É, porque todo elemento do conjunto A, ó, foi associado a um único elemento do conjunto B. O 1 só foi associado no 2, o 2 só no 3, o 3 só no 4. Então, isso aqui é uma relação, só que não é uma relação qualquer, é uma relação do tipo função. É uma relação funcional. Aqui na direita, né? A mesma coisa, que também é uma função, porque o menos 2 foi no 12, o menos 1 no 3, o 3 no 27. Então, todo elemento do A foi associado a um único elemento do B. Agora, nesse exemplo anterior aqui, ó, a gente já não pode dizer que é uma função, ok, pessoal? Isso é muito importante saber a definição de função, porque em matemática tudo é função, tudo é função. Quer você esteja trabalhando com geometria, quer você esteja trabalhando com teoria de número, com álgebra, com topologia, nível avançado, nível mais elementar, tudo é função. Todas as estruturas matemáticas essencialmente são funcionais. Seguindo aqui, pessoal. Ok? Ó. Então, olha,
essa relação aqui não é uma função. Por quê? Porque o 1 não tem correspondente. O 1 não está correspondido a ninguém. Então, quebra a regra. O que é uma função? É uma relação matemática de uma função de A em B, né? Todo elemento do conjunto A, que vai ser o domínio da relação, está associado a um único do conjunto B. Esse aqui, o 1 não foi. Então, aqui não é uma função. Aqui à direita, também não é uma função. É uma relação que não é função. Por quê? Porque o 4 está associado a mais de um elemento. Todo elemento do A está associado, beleza. Mas não está associado a um único. O 4 está associado ao -2 e ao 2. Então, é uma relação não funcional. Não funcional. Não é uma função matemática. Certo? Então, beleza. A gente soltou aqui agora a definição de função matemática, né? E os termos das funções aqui dados, né? O conjunto A é chamado de domínio da função, esse conjunto aqui, que é o conjunto de saída, né? Onde sai aqui, né? A minha relação. Todo elemento do A tem que ter correspondente, senão não é função, nós já vimos isso. O conjunto B, que é o conjunto de chegada da relação, é chamado de contradomínio, né? O B é o contradomínio da função. É só um nome, viu, pessoal? São nomes. Às vezes nós fazemos referência a esses nomes sem perceber que é automático, mas são nomes usados e já incorporados na literatura. B é o contradomínio e tem a imagem da função. O que é a imagem da função? F de A está contida em B, né? A imagem está contida no contradomínio. É justamente os correspondentes, ó. A imagem dessa função aqui, ó, onde o cursor está, é 2, 3, 4, 5, 6, que são os correspondentes. 1 e 7 não é correspondente de ninguém. Então, ele não está na imagem. Ele está solto aí no contradomínio. Certo? Ó, aqui eu botei um exemplo aqui. Ó. O domínio, aqui todo mundo indo correspondido. E aqui dentro do círculo vermelho, eu tenho a imagem dessa função. E aqui fora do círculo vermelho, eu tenho esses 3 pontos e não são imagem de ninguém, não está dentro da imagem. Beleza? Então, ó, já definimos o que é uma função matemática. Só que tem os tipos de função. Esses conjuntos A e B, eles vão deixar de ser, para a gente, conjunto de bolinha, conjunto de qualquer coisa que você queira. Vão passar a ser conjuntos numéricos, que é o que interessa para a gente, são as funções numéricas. As funções que transformam um número em um número. Aí, de que forma essa transformação? Pode ser quadraticamente, polinomialmente, pode ser logaritmicamente, de forma trigonométrica, exponencialmente. Né? Está se ouvindo muito falar em curva exponencial, agora na pandemia do coronavírus. Né? A curva. Que curva é essa? É justamente o crescimento da função exponencial que modela os problemas da pandemia. Né? Então, tipos de função agora. Primeira função... Então, aqui as principais eu botei aqui, funções polinomiais, né, afim, quadrática, aí tem a função cúbica, né, quando você tem x ao cubo, função modular, né, que é a função que transforma você pega um número real e ela transforma no módulo desse número real, no valor absoluto. Função exponencial, função logarítmica, as funções trigonométricas, né, que são as funções que têm as razões trigonométricas. Essas são as principais funções elementares que são trabalhadas no curso de cálculo e que a gente vê ter muita aplicação. Né? A gente vai falar um pouquinho também de aplicação dessas funções. Então, o primeiro tipo de função é a função afim, também chamada de função do primeiro grau. Né? Só que, como nós já dissemos ontem, função não tem grau, né? Quem tem grau é polinômio. Mas não vai... O mundo não vai acabar se a gente continuar chamando função do primeiro grau. Né? Mas fique bem claro que o nome dela mesmo é função afim. É uma função que tem essa cara aqui, ó, pessoal. Isso aqui a gente diz assim, uma função f da reta na reta. Ela transforma um número real em um outro número real. Eu já falei que os conjuntos que vão ser partes da função matemática agora vão ser conjuntos numéricos, né? Já disse isso. Então, agora o conjunto dos números reais entra em cena. Então, a regra de associação dessa função afim é essa. F de x é igual a x mais b. Você vê que é um polinômio do primeiro grau aqui, né? Por isso que é chamado função do primeiro grau. Com A e B sendo números reais. Então, os coeficientes desse polinômio, a constante B e o Azinho aqui, são números reais. Então, isso é uma função afim, é uma função do primeiro grau. Aqui exemplo de função afim, né? 3x mais 4, menos x menos 3,
h de x igual 2x, tudo é função afim. Teve essa cara aqui, essa cara que eu estou falando é uma metáfora, pelo amor de Deus, né? Tem essa lei de formação, acho que lei de formação é o nome mais bonito, né, para a gente chamar, é o nome correto, né? A pessoa, depois vocês estarem falando, o professor Rômulo disse que função tem cara, né? Não é a lei de formação. Desculpe aí. Tem essa lei de formação, f de x igual a x mais b, ela é a função afim. Né? E aí, qual que é o gráfico dessa função? Que é o que a gente tem bem interesse hoje, né? Está falando muito em curva, né? Qual que é o gráfico dessa? O que é o gráfico de uma função? Antes da gente falar do gráfico da função afim, só para lembrar, o que é o gráfico de uma função? F. É um conjunto de pares ordenados, x, f de x, com x pertencente ao domínio da função. Então, esse conjunto aqui é que é o gráfico da função. Seja ela de qualquer natureza, afim, quadrática, qualquer natureza. Eu coloquei aqui só para lembrar mesmo o que é o gráfico da função. E esses pontos eles vão estar alinhados aqui, vão estar colocados no plano, formando uma curva. Por isso que a gente chama curva. Sempre tendo em mente que quando se fala em curva, nunca se falou tanto em curva como agora na pandemia do coronavírus, né? Tem que deixar bem claro que isso é o gráfico de uma função. Você está se referindo ali. A curva da Covid-19 está vertical. Está vertical. Aquilo ali é o gráfico de uma função que está medindo o número de infectados, o número de pessoas que foram contaminadas ou pereceram com o problema do Covid-19. Então, o gráfico da função afim é uma reta, né? Ou seja, uma função que tem um crescimento retilíneo, né? É uma reta o gráfico da função afim. Isso aqui você prova, inclusive, né? Um curso de matemática básica, todo o pessoal da matemática adora fazer isso, provar que o gráfico da função afim é uma reta. Eu estou falando isso só para que fique bem claro que o fato do gráfico da função afim ser uma reta não é obra do acaso, não. Existe um monte de raciocínio matemático por trás, né? Mas para a gente aqui agora, basta saber que o gráfico da função é reta, saber ou lembrar, né, que o gráfico da função afim é uma reta. E ela tem muitas aplicações, né? Por exemplo, quando você fala em juros simples, o juros simples ele tem um crescimento retilíneo, dado por uma função afim. Muitas proporções, várias coisas que estão em proporção também tem crescimento afim. Então, ela tem um nível de aplicação muito bom, a função afim. E é a primeira função que você trabalha logo no curso de cálculo. Aqui a gente tem um exemplo, olha aqui um exemplo do uso da função afim que a gente pode destacar. O motorista de táxi, lendo aqui já, ó, ele cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é um valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado. Isso aqui varia, né? Essa informação aqui depende do quanto que você rodou no táxi do cara, né? Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Isso aqui é um exemplo de uma aplicação de função afim que tem no seu dia a dia. Hoje as pessoas não pegam táxi, né? Pegam mais Uber, né? Uber 99, mas a regra é basicamente a mesma. É basicamente essa conta aqui que o algoritmo do Uber faz quando você chama um Uber pelo seu aplicativo lá do seu celular, o 99, eu não sei quem usa esse tipo de serviço, né? Então, aqui, ó. Como que a gente resolve esse negócio aqui? Então, f de x é 0,7x, claro, x é a quantidade de quilômetros, né? Mais 3,5, que é o valor fixo, né? Que é a bandeirada. Você entrou dentro do carro, do Uber, do táxi, você já vai pagar esse valor aqui. Então, por isso que ele fica a parte fixa. E 0,7x é a parte que varia. É 0,7 vezes o que você rodar, né? Então, ó, se ele rodou f de 18, é o valor que ele vai pagar, está em função de x, que é o tanto que ele roda, de quilômetro. Então, ele quer saber o quê? Determina o valor a ser pago, ele quer saber o f de x quando x é 18 quilômetros. Então, é só substituir aqui, ó. F de 18 é 0,7 vezes 18 mais 3,5. E aí você faz essa conta, claro, faz primeiro o produto, para depois fazer a soma. Então, o que significa? Que eu rodando 18 quilômetros, eu vou pagar R$ 16,10.
né? Então, esse aqui é um exemplo de uma aplicação que é corriqueira do nosso dia a dia, do uso da função afim. Certo? Aqui tem um outro exemplo, né? Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, pensarem melhor depois em casa. O preço de venda de um livro é R$ 25,00 a unidade, sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo de R$ 4,00 mais 6 por unidade. Construa uma função capaz de determinar o lucro líquido, que é o valor descontado das despesas na venda de X livros, e o lucro obtido na venda de 500 livros. Né? Então, também aqui tem uso esse tipo de coisa, né, para você fazer locação de biblioteca, eles usam muito. Enfim, tudo que tem proporcionalidade, né? Eles usam muito função afim. Certo, pessoal? Então, seguindo aqui, né, vocês dão uma pensada nesse exercício aqui, depois também não tem segredo, é direta aplicação de função afim. E aqui o outro tipo de função que a gente vai falar hoje. Um outro tipo de função, essa aqui é muito famosa do cálculo também, não só do cálculo, mas até no ensino básico, que é quando o estudante tem contato com ela pela primeira vez, que é a função do segundo grau, mas o nome dela mesmo é a função quadrática. O que é uma função quadrática? É uma função, de novo, desse tipo aqui, ó, da reta na reta, e tem essa regra de associação aqui, né? Ax² mais bx mais c, com ABC reais, e faltou colocar aqui o a tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, ela deixa de ser quadrática e passa a ser afim. Então, está aqui exemplo de funções quadráticas, ó. 3x² mais 4x mais 1, menos x ao cubo menos 3, 2x². E o gráfico da função quadrática? Aqui, ó, o gráfico da função quadrática. Aqui a gente está falando de gráfico. Então, aqui a gente já tem uma curva bem acentuada, que é a famosa parábola. O gráfico da função do segundo grau, ou função quadrática, é uma parábola, né? Se o a for positivo, a parábola é côncava para cima. Se o a for negativo, a parábola é côncava para baixo, né? E aqui você não esquece que tem o eixo de simetria da tua parábola. Ok? Inclusive, aqui você pode, ó, se você pegar esse ponto aqui e esse, que é onde a parábola toca o eixo do x, e pegar o ponto médio, você tem o valor de x do ponto de máximo da tua parábola, caso ela seja côncava para baixo. Você fazer a mesma coisa aqui, ó, pegar esse ponto e esse, que é onde a parábola toca o eixo do x, e pegar o ponto médio, você tem um valor de x do ponto de mínimo da parábola, caso ela seja côncava para cima. Então, é muito usado, a função quadrática é muito usada para modelar relações em que você precisa encontrar o máximo ou o mínimo global de um determinado problema, né? O máximo quando é côncavo para baixo e o mínimo quando é côncavo para cima. Outra foto da parábola, uma curva famosa da geometria, e que é gráfico da função quadrática. Aqui um exemplo, né, de aplicação da função quadrática. O número de ocorrências registradas das 12 às 18 horas em um dia do mês de janeiro, em uma delegacia do interior de Minas, é dado por essa função aqui, f de t, menos t² mais 30t menos 216. É uma função quadrática, né, não tem dúvida, com t variando de 12 a 18, é a hora nesse dia. Pode-se afirmar que o número máximo de ocorrências no período do dia, ou seja, justamente aquele valor lá de topo da parábola, né? Eu quero saber qual é esse ponto aqui, o número máximo. Então, eu tenho que encontrar o valor onde a parábola toca o eixo do x, né, que é quando o y é zero, e eu pego o ponto médio dele. Faço desse jeito, ó. Ou seja, eu encontro o valor do x desse ponto de máximo, que é 15. Tem até uma formulazinha aqui, né, que é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a é o x do ponto de máximo, né? E menos delta sobre 4a, não sei se vocês lembram lá do ensino médio. Menos delta sobre 4a é o y desse ponto de máximo. Ou de mínimo, que no caso é o extremo da função, né? Seja ele de máximo ou de mínimo. E aí substituo aqui na lei da função e eu vou ter 9 ocorrências, né? Para fazer a conta aqui, né? Porque esse valor aqui é justamente o número de ocorrências. E o t é o tempo que está passando, né? Ou seja, o tempo
o número de ocorrência em função do tempo, variando quadraticamente. Beleza? Aqui um outro exemplo de função quadrática. Esse aqui para vocês pensarem, né? Uma agência de viagem vende pacotes turísticos coletivos com destino à Fortaleza. Um pacote para 40 clientes custa R$2.000 por pessoas. E, em caso de existência, cada pessoa que permanecer no grupo deve pagar mais 100 por cada desistente do pacote de viagem. Dessa forma, para que essa agência obtenha lucro máximo, olha, você quer maximizar o lucro. Você viu esse tipo de coisa, você já sabe, modela por uma função quadrática côncava para baixo, né? Com a parábola côncava para baixo, o A vai ser negativo, porque eu vou maximizar, vou ter um ponto de máximo lá na minha modelagem. Então, obtenha lucro máximo na venda desse pacote de viagem. O número de pessoas que deve realizar a viagem é igual a... É aquela velha história, você acha o X desse ponto e substitui na lei que você vai formar. Isso aqui é para vocês darem uma pensada depois, também de aplicação de função quadrática. Aqui um outro tipo de função também, igualmente famosa e aparece muito no cálculo, que é a função módulo, né? O que é o módulo do número real, né? A função módulo, ela baseada na definição de valor absoluto, né, que é sinônimo de módulo, ela sai da reta e vai para a reta, né? E ela tem a regra de associação dela é o módulo de um número real. E exemplo de funções modulares, né? Esse aqui é o símbolo do módulo, não sei se vocês recordam, as duas barrinhas. F de x é o módulo de x mais 2, menos 3. G de x, o módulo de x menos 1. H de x, o módulo de x menos 1 mais módulo de x, né? E o que é o módulo de x? O módulo de x é isso aqui, ó. É o máximo entre x e menos x. É o módulo de x, ou o valor absoluto. O módulo tem uma aplicação muito grande em matemática, porque ele é uma métrica na reta, ou seja, é a forma como você mede distâncias na reta. A distância de um ponto para o outro na reta é o módulo da diferença entre eles. É a chamada distância, os matemáticos chamam de distância habitual da reta, né? A função módulo. Olha, a principal aplicação dela é essa. Por exemplo, o módulo de 5. Quem é o máximo entre 5 e menos 5? É 5. Então, o módulo de 5 é 5. Né? O módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é o máximo de menos 1 e menos menos 1, que é 1. Quem é o máximo de menos 1 e 1? É 1. Né? 1 é maior que menos 1. Então, o módulo de menos 1 é 1. Né? Então, assim que está definido o módulo de um número real. Então, a função módulo associa a cada número real o seu módulo. E aqui a gente tem um gráfico da função módulo, ó. Vários módulos. Módulo de x mais 2, módulo de x aqui a vermelha, ó. Aqui o V verde, o módulo de x menos 2, a função h de x, né? Ela tem essa estrutura. Tudo que está para baixo, ela reflete para cima. Aqui, no caso, essa verde não refletiu para cima do eixo, porque eu estou subtraindo 2 aqui, viu, pessoal? Então, por isso que não refletiu para cima do eixo x. E a aplicação do módulo... aqui, ó, esse slide ele fala da aplicação da função módulo, aquilo que nós já falamos, né? A função módulo, ela é a métrica da reta, a principal aplicação dela. Ela mede distâncias na reta. Por isso que os matemáticos dizem que a função módulo é a métrica usual da reta. Por exemplo, a distância entre o ponto 4, a distância do ponto 4 para o ponto 2. É o módulo da diferença deles. A diferença de 4 para 2 é 2, né? O módulo de 2 é 2, então 4 dista 2 para o ponto 2. Então, eles fazem assim. Isso é muito usado quando você fala de análise real, né? Que é uma abstração do cálculo. Você que fala de sequências que convergem para o ponto, mas para convergir para um ponto na reta tem que ter uma métrica, né? Eu falar em proximidade, e a métrica é justamente esse módulo. Então, a função módulo tem muita aplicação dentro da própria matemática pura, né? Apesar de que tem também aplicação em outras áreas, como meteorologia, coisas do tipo. Então, aqui, ó, um outro tipo de função, a função exponencial também, muito famosa mesmo, na matemática, na computação, na física.
Por que ela é muito famosa? Não é só por causa da pandemia de coronavírus, não, né, que a gente vê no jornal direto as pessoas falando que o crescimento epidemiológico ele está se dando de forma exponencial. Né? Na computação, exponencial é sinônimo de coisa difícil. Tudo que é exponencial você não consegue computar, você não consegue programar o teu computador para rodar, para executar absolutamente nada, porque o crescimento exponencial ele não pode, a gente não consegue, o homem não conseguiu fazer computabilidade em tempo exponencial ainda, nem com o computador mais moderno que você tiver. Por isso que a pandemia de coronavírus ela é sem controle, você não controla computacionalmente. O máximo que você faz é tentar simular como que ele está se comportando em determinada região do país, porque o crescimento é exponencial. Então, o que é uma função exponencial? É uma função que transforma um número real na exponencial dele. É uma função da reta em R+. O que significa esse R+ aqui? Significa que são os reais positivos, ou seja, ela transforma um número qualquer num número real sempre positivo. Né? A exponencial não pega no negativo, a menos que seja transladada para baixo do eixo x. Então, ela tem essa regra de associação aqui. Né? F de x é igual a elevado a x. Com A, o número real maior que zero, claro, a base do exponencial não pode ser negativa e nem 1, né? E A é diferente de 1. Porque 1 elevado a qualquer número é 1, né? Então, isso é a função exponencial. Que exemplos de função exponencial, né? 3 elevado a x, meio elevado a x, 1 menos meio é x. Né? Exemplos de função exponencial. O gráfico da função exponencial aqui, ó. Aqui é quando esse A, a base, é maior que 1. Na esquerda, olha só a curva exponencial aqui, que é o crescimento, é o chamado crescimento ruim da computação. Quando eu falo computação, estou falando na própria matemática mesmo. É ruim você dominar o crescimento computacional, o crescimento exponencial em termos de computabilidade. Ele é muito rápido. É muito rápido. Isso aqui não dá nem para falar que tem muita aplicação aí. Muita aplicação. Justamente pelo fato dele ser tão ruim assim em termos de computabilidade, ele modela coisas que são ruins, né? De tumores malignos, a colônias de bactérias, tudo modelado por um crescimento exponencial. E aqui, quando a base do meu exponencial aqui na direita está entre 0 e 1, né? Aqui eu já tenho uma exponencial decrescente, está decrescendo. Aqui eu tenho na esquerda um crescimento exponencial e aqui na direita eu tenho o decrescimento exponencial. Vai depender de como que a base da minha exponencial se comporta. Se essa base é maior que 1, crescimento. Se está entre 0 e 1, decrescimento. Né? Essa base aqui, ó, fx igual a elevado a x. Então, a aplicação da função exponencial, como nós já falamos, né? Crescimento de colônias de bactérias, né? Pandemias por agentes tipo vírus, né? Tem crescimento exponencial, por isso que a gente não consegue compreender o crescimento dessas pandemias, porque eles crescem de forma exponencial. Hoje tem 2 infectados, amanhã tem 16, depois 64, depois 128, e aí vai embora. A gente não tem como controlar isso. Juros compostos também tem crescimento exponencial, e tem muita aplicação de função exponencial lá na matemática financeira, na teoria do capital em juros compostos. Por isso que quando você atrasa a fatura do teu cartão de crédito, você já sabe o que acontece, né? Por quê? Porque os juros que o banco cobra, que são sempre compostos, sempre, eles têm crescimento exponencial, que é ao contrário dos juros simples, né? Que ele tem crescimento afim, ele tem crescimento linear. Mas o banco não te cobra juros simples, é sempre composto. Decaimento radioativo, né? Decaimento radioativo, aí você tem um decrescimento que é exponencial também. Então, entre outros, né? A gente tem muita aplicação de função exponencial no cotidiano. Aqui um exemplo, ó, do uso de uma aplicação da função exponencial. Uma quantidade de R$ 1.200 foi aplicada durante 6 anos, ou seja, já dá para ver que é sobre finanças, né? Em uma instituição bancária, uma taxa de 1,5% ao mês, no sistema de juro composto, mas isso a gente já sabe que é sempre composto. Qual será o saldo no fim de 12 meses e qual será o montante da aplicação? Essa aqui é a forma do juro composto, né? O capital fazendo a capitalização do fator juro, que C capital, M montante, e a taxa e teu tempo de aplicação. Né?
Existe um porquê dessa fórmula aqui de juro composto também, né? Porque o juro composto é a taxa de juro atua sempre no capital do período financeiro anterior e não do capital inicial, como é o juro simples. Então, por isso que o montante tem essa cara aqui, elevado a T, né? Aqui em cima, a gente não pode esquecer disso também. Por isso que é exponencial, né? O montante capitalizado a juro composto. E após 12 meses, como que resolve isso? O capital, juntando os dados aqui, né? 1.200, 1,5% taxa unitária, tempo de 12 meses. Então, o montante, colocando aqui o capital, 1 mais a taxa unitária, né? Elevado a 12, fazendo essa continha aqui, eu tenho 1.434,74. Isso aqui vai ser o meu montante aplicado durante um ano, 12 meses. Ou seja, meu capital aumentou de 1.200 para 1.434. É porque a taxa de crescimento também foi pequena, né? Por isso que não cresceu tanto assim. Então, matemática financeira, a gente tem muita aplicação de função exponencial. E qual será o montante final, né? Após os 6 anos, que ele diz lá, que são 72 meses, aí é só fazer a mesma coisa. Eu coloco aqui na fórmula, ó, no lugar do 12 eu coloco 72, e vejo que, faço a conta aqui, né? Onde está a seta do mouse, no fim de 6 anos, ou 72 meses, eu vou ter 3.505,39 centavos. Ou seja, um crescimento bem maior, porque o tempo aumentou, né? Então é isso, ou seja, a matemática financeira se vale muito de função exponencial. Beleza? Aqui a gente tem função logarítmica, uma outra função também muito importante, né? A gente vê muito de função logarítmica em termos de aplicação, e no cálculo ela também é muito recorrida. Tem muita aplicação na própria engenharia, na própria confecção de materiais, dureza de materiais, usa muito função logarítmica. Função log, né? É uma função desse tipo, é rimar na reta, ou seja, ela transforma o número real positivo no número real. Ou seja, daqui já dá para você ver. A função logarítmica não está definida para número negativo. Não está definida. Ela já nasce assim, né? Existe até um porquê para isso, a gente vai falar. Com regra de associação dada por isso aqui. F de x é igual ao log de x na base b. Né? Aí aqui é A, desculpe aqui, isso aqui é B, né? Eu coloquei A, mas é B. Com B sendo um número real, ou seja, sua base, positivo e diferente de 1. Né? Tem que colocar essa prerrogativa aqui sobre a base do meu logaritmo, que vai ser a lei da função. Então, aqui é exemplo de funções logarítmicas. Ó, f de x igual ao log de x na base 10, mais 3 é uma função logarítmica. O 10 ele é muito usado como base de sistema de logaritmo na matemática, né? Não por nada, mas porque a gente usa o sistema de numeração decimal, que é chamado até, quando o logaritmo tem a base 10, ele é chamado de logaritmo de Briggs. Logaritmo de Briggs. Aqui a função g de x, o log de x na base e menos 1. Esse E aqui, não sei se vocês lembram ou conhecem, mas se não viram ainda, vão ver no curso de cálculo. E é o número de Euler, né? Que é um número que é justamente um limite lá, famoso do cálculo, que é o 2,718 aproximadamente. É um número irracional transcendente, né? E ele é usado como base do sistema de logaritmo. É chamado de logaritmo. É justamente o logaritmo quando a base é o número de Euler, né? E tem gente que chama de logaritmo neperiano, mas não, o nome correto dele mesmo é logaritmo natural. Então, ln de x menos 1, também é uma função logarítmica. Então, são esses exemplos, entre outros, né? Mas o que é logaritmo? O que é o logaritmo? Né? Bom, a gente falou, até definiu função logarítmica, mas não disse o que é essencialmente o logaritmo. Só relembrando aqui, pessoal, por exemplo, se eu pegar 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, né? Isso aqui para a gente explicar o que é logaritmo. 2 ao cubo, que é 8, é 2 vezes 2 vezes 2. De porte disso daqui, eu digo que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Então, na verdade, isso aqui é apenas uma notação.
É apenas uma notação. Logaritmo é apenas uma notação. Esse negócio de log que a gente vê é apenas uma notação para o expoente. O logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado ao cubo é 8. Né? Simples assim. Sim, não tem segredo na definição de logaritmo. Simples assim. 2 ao cubo é 8, então o logaritmo de 8 na base 2 é justamente o número 3. A mesma coisa aqui, né? 10 ao quadrado é 100, isso equivale a dizer que o logaritmo de 100 na base 10 é 2, porque 10 ao quadrado é 100. Simples assim. Então, isso é o logaritmo. É uma forma de você expressar uma potência. Essa é a definição mais simples de logaritmo que existe. E até hoje ele tem muita aplicação na engenharia, viu, pessoal? Por isso que o cálculo usa muito. Mesmo ele sendo usado desde lá do século XV, XVI, aquele negócio lá que a gente vê na história, né? A escola de Sagres, quando a Europa fez a expansão ultramarina no século XVI, eles usavam tabelas logarítmicas para poder se posicionar no globo terrestre, na navegação, porque não existia bússola naquela época, não tinha um bússola, né? Muito menos GPS, né? Então, a tabela logarítmica dava a posição geográfica correta das navegações. Então, uma outra coisa importante aqui também é que logaritmos eles só são tomados sobre número positivo. Não tem um logaritmo de número negativo. O logaritmo de número negativo existe, mas não é número real. Vou deixar bem claro isso aqui para vocês. Logaritmo de menos 2, logaritmo de menos 3, nada de logaritmo de número negativo não é número real. Então, isso aqui a gente descarta nos cursos de cálculo, né? Ele é complexo, ele não é real. Então, por isso, tanto que a função logarítmica aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, ela ficou definida em R+, ou seja, você nem pensa em número negativo quando você vai falar de logaritmo, a menos que você esteja trabalhando com conjuntos dos números complexos, que não é o caso aqui, e nem nenhum curso de cálculo. Há aqui uns exemplos, log de B na base B é 1, né? Porque B elevado a 1 é B. Log de 1 na base B é 0, porque B elevado a 0 é 1. São os chamados logaritmos mais simples, né? Os logaritmos básicos. B elevado a 1 é B, B elevado a 0 é 1. Então, é basicamente isso. Aqui umas propriedades dos logaritmos. Olha, pessoal, logaritmo do produto, a gente usa muito isso para calcular limite de função logarítmica no cálculo, né? Logaritmo do produto. Log na base B de x vezes y é o log de x mais o log de y na base B. Ou seja, o logaritmo do produto vira uma soma. Isso é uma propriedade muito interessante e muito usada dos logaritmos. Né? Aqui um exemplo. Ó. O log na base 3 de 9 vezes 27 é o log na base 3 de 9 mais o log de 27. E essa propriedade ela pode ser provada matematicamente também. Log do quociente, uma outra propriedade, né? O quociente você já subtrai, né? Uma outra propriedade do logaritmo. Logaritmo da potência também. Log na base B de x elevado a p. O p que está na potência, ele multiplica o logaritmo. Então, essa é uma propriedade muito usada também para cálculo de limite de função logarítmica. Logaritmo da raiz também, que é a própria propriedade do logaritmo da potência quando o teu expoente é fracionário. Então, essas aqui são as principais propriedades do logaritmo. E a aplicação da função logarítmica tem a clássica, né? A gente não poderia deixar de falar em função logarítmica sem falar da principal aplicação da função logarítmica, que é a escala Richter, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Com certeza sim, né? A escala Richter uma função logarítmica que mede a magnitude dos terremotos. Né? A gente vê lá no Jornal Nacional, essas coisas. Teve um terremoto no Chile, não sei aonde, de tantos graus na escala Richter. Né? O que significa isso? Significa que ali é uma função logarítmica medindo a magnitude dos terremotos, que foi feita pela primeira vez por esse pesquisador aqui, Charles Richter, por isso que tem o nome dele, a escala Richter, né? Que é justamente uma função logarítmica. Olha aqui, ó, exemplo, as magnitudes entre 2 e 4 causam impacto mais brando, a magnitude maior que 9 significa destruição total. Então, isso aqui são aplicações diretas de função logarítmica, para medir magnitude de terremoto. Entre outras coisas, na medicina, você tem também, né?
você tem na química aplicações dessa função logarítmica. Então, aqui a gente tem um gráfico da função logarítmica. Ó. Quando a base do logaritmo é maior que 1, tem aqui o logaritmo crescendo. Ó. Quando a base do logaritmo está entre 0 e 1, eu tenho o logaritmo decrescendo. Né? E você vê que isso é o inverso do exponencial. Né? É o inverso do exponencial. Beleza? Então, depende da base para o logaritmo crescer ou decrescer. Certo?